A nossa segunda questão de hoje é da prova de 2021, da segunda fase da UBMEP, para nível 2. Joãozinho fez todas as divisões possíveis com dois números diferentes pertencentes ao conjunto, cujos elementos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por exemplo, com os números 2 e 5, ele consegue fazer as seguintes divisões. 2 quintos, né, que é 2 dividido por 5, resultado 0,4, e 5 meios, que é 5 dividido por 2, resultado 2,5. Item A da questão. Em quantas divisões Joãozinho obteve o resultado um número inteiro? Então, espera. Vamos raciocinar aqui. Se eu pensar na fração como numerador e denominador, o numerador pertence a esse conjunto aqui, ó, cujos elementos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e o denominador também pertence a esse conjunto, cujos elementos são de 1 até 9. Essa questão dessa prova de 2021, ela caiu nos dois níveis, nível 1 e nível 2. Então, vamos responder de forma que tanto um aluno de sexto e sétimo ano consiga compreender, quanto um aluno de oitavo e nono também. Vamos lá. Em quantas divisões Joãozinho obteve como resultado um número inteiro? Então, se eu pensar na fração A como numerador e B como denominador, eu vou colocar todas as possibilidades para que eu possa encontrar os números inteiros. Quais são as possibilidades? O meu conjunto não é de 1 até 9? Então, vou pensar assim. Se eu tiver o denominador 1, então, se o 1 dividir o 1, o número é inteiro. Se o 1 dividir o 2, o número também é inteiro. Então, 1 como denominador, ele divide qualquer número inteiro e o resultado é inteiro. Então, eu tenho 8 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Mas só que lá no enunciado, ele fala assim, olha, mas os números têm que ser diferentes. Então, 1 sobre 1 eu descarto. Fiquei só com 8 possibilidades de acordo com o enunciado da questão. Então, eu não posso ter numerador e denominador iguais, porque daí o aluno vai lá e divide 1 por 1 deu inteiro. 2 por 1 também deu inteiro. O 2 dividido por 1 serve, porque o 2 é um número diferente do 1, ou seja, o numerador é diferente do denominador. Mas o 1 dividido por 1, apesar de ser inteiro, não serve, porque aí o 1 como numerador e o 1 como denominador são números iguais. Ele falou que não pode, tem que ser diferentes. Então, para denominador 1, eu tenho 8 possibilidades. Pensando da mesma forma, eu não posso ter A igual a 2 e B igual a 2, os números são diferentes. Então, eu descarto essa possibilidade. Então, para denominador 2, quais são os números inteiros? 4 dividido por 2, 6 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Então, eu tenho 3 possibilidades. Para denominador 3, eu só tenho 2 possibilidades. O 6 dividido por 3 e o 9 dividido por 3. Para denominador 4, eu tenho uma única possibilidade. O 8 dividido por 4. E para denominador 5, 6, 7, 8 e 9, nesse conjunto eu não tenho possibilidades, né? Tem nenhuma possibilidade. Então, vamos somar aqui as possibilidades, ó. 8 mais 2, 10 possibilidades, mais 3, 13, mais uma, 14. Então, eu tenho 14 divisões possíveis com resultado um número inteiro. Então, para responder o item A, é dessa forma que a gente tem que pensar, tá certo? Mas eu poderia sugerir ao aluno que fixasse o numerador também. Ele consegue encontrar também essas 14 possibilidades, tá? Não é obrigado a começar pelo denominador, não. Você pode começar fixando o numerador, tudo bem? Você vai encontrar essas 14 possibilidades. Então, o item A a gente resolveu com sucesso. Agora vamos pensar no item B. Em quantas divisões Joãozinho obteve como resultado um número maior que 0,5? Então, se eu dividir e for maior que 0,5, serve. Se for igual a 0,5, não serve. Então, vou pensar na mesma fração. Numerador A, denominador B. E vou analisar o denominador B. Olha, aqui eu tenho mais possibilidades do que o item A, né? Então, se o meu B, que é o denominador, for 1, quantas possibilidades eu tenho? 8. Porque todas as divisões vão ser maiores do que 0,5.
Eu não posso, lembrando que eu não posso considerar a divisão de 1 por 1, hein, gente? Porque os números são diferentes. Isso eu já falei lá no item A. Então, eu tenho 8 possibilidades. E se o meu denominador for 2? Se meu denominador for 2, eu vou ter 7 possibilidades de divisão maior que 0,5. É 3 dividido por 2, 4 dividido por 2, 5 dividido por 2, 6 dividido por 2, 7 dividido por 2, 8 dividido por 2 e 9 dividido por 2. 7 possibilidades. Pensando da mesma forma, se o denominador for 3, eu tenho novamente 7 possibilidades. Se o denominador for 4, eu tenho só 6 possibilidades. Se o denominador for 5, eu também tenho 6 possibilidades. Se o denominador for 6, diminui para 5 possibilidades. Se o denominador for 7, eu tenho novamente 5 possibilidades. E, finalmente, com o denominador 8 e 9, eu tenho 4 possibilidades para cada um. 4 possibilidades para denominador 8 e 4 possibilidades para denominador 9. Todas essas divisões, o resultado é maior que 0,5. Somando todas as possibilidades, eu vou ter 52 divisões, cujo resultado é maior que 0,5. Então, aqui eu consegui resolver o item B também, fazendo passo a passo. E a justificativa está aqui bem explicadinha, tá certo? Item B também resolvido com sucesso. Vamos para item C. Quantos resultados diferentes foram obtidos por Joãozinho? Então, agora, aqueles resultados iguais eu vou ter que descartar, né? Como assim, professora, resultados iguais? Quando você divide, por exemplo, 4 por 2, o resultado dá 2. E 8 dividido por 4, o resultado dá 2. Então, são resultados iguais, né? Ele quer resultados diferentes. Então, a gente não vai contar ele 2 vezes, né? Então, agora vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou fixar também os denominadores, né? Então, eu vou colocar aqui todas as possibilidades, ó, de denominador B, né? Quando B vale 1, eu já vou colocar todas as 8 possibilidades. Descartando as repetidas, se o denominador for 2, aí eu vou ter só 5 possibilidades diferentes das que eu já havia encontrado. Com o denominador 3, eu vou ter 6 possibilidades. Com o denominador 4, 5 possibilidades. Com o denominador 5, 8 possibilidades. Com o denominador 6, 3 possibilidades. Com o denominador 7, 8 possibilidades. Com o denominador 8, 5 possibilidades. E, finalmente, com o denominador 9, 6 possibilidades. Descartando todas as repetidas, eu vou ter um total de 54 resultados que são diferentes. Eu descartei aqueles que eu tinha repetido, né? Então, para efetuar essas divisões, Joãozinho vai encontrar 54 resultados diferentes, tá certo? E aqui a gente tem que fazer o passo a passo. Você tem uma outra opção também lá no rascunho da prova, você pode ir colocando os resultados e depois você vai cortando os repetidos, tá certo? Aí você consegue encontrar, se coloca na forma de fração, aí rapidinho você, por fração equivalente, você não precisa nem efetuar a divisão, você consegue encontrar as respostas iguais. Aí dá para fazer sem efetuar a divisão. É uma outra estratégia para responder o item C. Mas aí lá no rascunho você faz isso e aqui no espaço da resposta você justifica como eu fiz, tá certo? E essa questão foi resolvida com sucesso.